Introdução às integrais e a ideia de primitiva. Bom, integral é a última parte do cálculo 1, pelo menos do nosso curso, e eu gostaria de deixar claro o seguinte: integrar é a arte de reverter uma derivação, é a arte de tu reverter uma derivada. Como assim? Vamos imaginar uma hipótese. Imagina só o seguinte: eu tenho uma função f de x qualquer, tanto faz, certo? E a gente aprendeu ao longo do nosso curso que a gente pode derivar algumas funções, certo? Então, toda vez que eu tenho uma função f de x e eu derivo ela, eu vou ter como resposta a derivada dessa função como f' de x, certo? Que é a minha derivada da minha função f de x. Até aí, tudo bem. Então, isso quer dizer que a gente sai de uma função f de x e vai para uma função f' de x, que é a derivada dessa função f de x. Só que não para por aí, certo? Porque imagina só o seguinte: a gente aprendeu que a gente pode derivar qualquer função e a gente vai ter como resposta f' de x. Certo? Legal, é a nossa derivada. A derivada é a inclinação da reta tangente de uma função em um determinado ponto. Daí, tudo bem, trivial. Só que eu te pergunto o seguinte: imagina só que a gente tem uma derivada qualquer, certo? Só que a gente não sabe qual é a função de origem dela. A gente não sabe qual é a função que origina a nossa derivada. A gente não sabe qual é a mãe, vamos se dizer assim, ou o pai dessa nossa derivada. E para a gente descobrir isso, a gente tem que reverter a nossa derivação, a nossa derivada. E quando a gente faz esse processo de descobrir da onde vem a função que origina a nossa derivada, ou seja, a gente está descobrindo a primitiva da nossa derivada. Primitiva nada mais é do que a função que dá origem a uma derivada. É como se fosse o pai ou a mãe daquela derivada, certo? Então, quando a gente faz o processo de integrar, ou seja, o processo de descobrir a primitiva de uma função, a gente está nada mais fazendo que o seguinte: a gente vai ter a nossa derivada e a gente vai descobrir a nossa primitiva, que é o valor original, ou seja, que é a função original da nossa derivada. E calcular a integral de uma função nada mais é do que tu fazer o processo de derivação ao contrário, é chamado de antiderivação, antiderivada. Então, recapitulando, integrar é a arte de reverter uma derivação. A gente vai ter uma derivada qualquer e a gente vai tentar descobrir qual é o valor ou qual é a função que dá origem a essa nossa derivada. E essa função de origem, esse valor, por assim dizer, a gente vai chamar de primitiva. Então agora, para que fique mais claro, a gente vai usar um exemplo para tentar elucidar essa questão. Então imagina só, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado. Essa é a minha função original, certo? E aí o que vai acontecer? Supondo que eu queira derivar ela, então eu vou usar aquela regrinha de derivação, aquela regrinha usada para derivar funções potências, que diz o seguinte: d dx x n igual a x vezes n, n menos 1. Ou seja, quando eu quero derivar uma função potência, quando eu quero derivar uma função que tem uma potenciação, eu vou dizer que a derivada de x de uma função potência que tenha uma base x e um expoente n vai ser igual, ou seja, vai ser calculada pelo valor da base vezes o expoente elevado ao expoente menos 1, certo? É a famosa regra do tombo que a gente já viu em outros vídeos. Então, quando eu pego o meu x ao quadrado e jogo dentro dessa minha fórmula, vai ficar derivada de x,
x ao quadrado igual a x, que é a minha base, certo? N, quem é N? N é o meu expoente. E quem é o meu expoente? 2. Vezes 2. N menos 1, quem é N? N é o meu expoente. Quem é o meu expoente? 2. Então vai ficar 2 menos 1, que vai ser igual a 2x, certo? E aí o que vai acontecer? A gente conclui o quê? 2x é a minha derivada de x ao quadrado, certo? Então eu posso assumir que 2x é a minha derivada, certo? Então, f de x igual x ao quadrado é a minha função original. E 2x é a minha derivada de x ao quadrado, certo? Só que agora eu quero propor para vocês uma pergunta. A gente sabe que a função original é x ao quadrado e a derivada de x ao quadrado é 2x, certo? Só que agora eu quero fazer uma pergunta. Qual é a função que origina essa derivada daqui? Qual é a função que origina a derivada dessa função? Talvez tu seja espertinho e olhe e pense, é x ao quadrado. Claro, de fato, a função que origina essa derivada daqui é x ao quadrado. Só que a gente sabe disso porque está literalmente escrito aqui que x ao quadrado é a minha função original. E essa função original é a que gera essa derivada daqui, certo? Só que agora eu te pergunto, como é que a gente poderia provar que a derivada 2x vem dessa função original aqui? Como a gente poderia dizer que x ao quadrado é a primitiva dessa derivada? Como eu poderia dizer que x ao quadrado é a primitiva de 2x? Ou seja, como eu digo que o resultado disso daqui é disso daqui? A gente não sabe. Quer dizer, a gente sabe e não sabe. Por quê? Para a gente descobrir qual é a primitiva dessa derivada aqui, a função original dessa derivada aqui, a gente vai usar técnicas de integrais. E como eu disse para vocês, calcular a integral de alguma coisa nada mais é do que tu fazer o processo de antiderivação, ou seja, o processo de tu reverter uma derivada. E é o que a gente vai fazer. A gente vai reverter essa derivada aqui, que é 2x, e vamos chegar em x ao quadrado. Claro, nesse vídeo aqui a gente está tendo uma introdução, ou seja, a gente está se familiarizando com a ideia de primitiva, com a ideia de integral e com a ideia de derivação, revisando um pouquinho. Então, eu não vou querer que vocês entendam num primeiro ato o que essa regra que eu vou apresentar para vocês significa, mas eu só estou querendo que vocês entendam que função, derivada e primitiva são conceitos relacionados, certo? E como é que a gente vai poder descobrir a primitiva dessa derivada aqui, de 2x? Simples, a gente vai usar uma regrinha de integral. A gente vai fazer o processo inverso dessa derivação. E para fazer isso, a gente vai dizer o seguinte: integral de 2x dx. Claro, de novo, esse vídeo é um vídeo de introdução. Não é necessário que tu assimile logo de cara o que eu estou fazendo aqui. É só para vocês entenderem a ideia de primitiva, derivada, etc. Para vocês entenderem a relação de uma coisa com a outra. Certo? E aí, como é que eu posso descobrir a primitiva dessa minha derivada? É simples, eu vou integrar ela. E quando eu vou integrar uma função ou uma derivada, fazer o processo de antiderivação, eu vou usar esse simbolinho aqui, que é um símbolo de soma, certo? Então eu vou usar algumas regrinhas aqui de integrais e a gente vai notar que a gente vai chegar nesse x ao quadrado aqui, certo? Então, olha só como ele vai ficar. Integral de 2x dx é igual a
integral de k vezes f de x dx igual a 2, opa, que ficou meio apagado, 2 integral de x dx, certo? Você já vai entender o que eu estou fazendo, só quero que vocês acompanhem. 2 integral de x, aqui é como se tivesse um dx. A gente vai chamar uma outra regrinha de integral que diz o seguinte: x n dx igual a x n mais 1 sobre n mais 1. Então vai ficar 2 vezes x 1 mais 1 sobre 1 mais 1. 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Igual a 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Corta, corta. Vai ficar x ao quadrado. Então agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui, certo? Nota que a minha função original é f de x igual a x ao quadrado, certo? No momento que eu derivo ela, ou seja, no momento que eu derivo x ao quadrado, eu encontro 2x. 2x é a minha derivada de x ao quadrado, certo? Só que agora, se eu quisesse saber qual é a primitiva de 2x, ou seja, qual é a primitiva dessa derivada aqui, ou seja, qual é a função que origina essa derivada? Qual é a função que origina o meu 2x? Para isso eu tenho que usar integrais, eu tenho que usar técnicas de integrais. Quando eu uso uma integral, quando eu aplico uma integral em uma derivada, eu chego na primitiva. A primitiva nada mais é do que a função original da minha derivada. E foi isso que eu fiz aqui. Eu fiz todo um processo de integração, ou seja, todo um processo de desmontar a minha derivada, de refazer a minha derivada, e eu cheguei na minha primitiva, que é x ao quadrado. Tá vendo que aqui, ó, eu peguei o meu 2x, integrei ele, certo? E cheguei em x ao quadrado. E x ao quadrado é a minha primitiva, que é a minha função original.